A Sauber é um desastre em 2025 ou será que é completamente revolucionária? Vários especialistas acabam divergindo em vários assuntos, mas quem tá certo? Será que o novo C45 é diferenciado ou talvez seja a pedra no sapato de Gabriel Bortoleto? Esse vídeo é uma análise completa do novo carro da Sauber, trazendo detalhes importantes, segredos e análises extremamente interessantes sobre o novo carro de Gabriel Bortoleto, o próximo brasileiro na Fórmula 1. Se você quer entender tudo sobre isso, assiste esse vídeo até o final, porque aqui a gente tem informação de qualidade sobre o novo carro de Bortoleto. Mattia Binotto, que é um dos diretores da Sauber hoje na Fórmula 1 e futuro diretor da Audi, chegou a dar algumas entrevistas sobre o novo C45. Segundo ele, o novo carro da Sauber é relativamente revolucionário e eles têm muito orgulho de apresentá-lo a toda a torcida do Brasil, da Alemanha e também, obviamente, da equipe da Suíça. Segundo ele, por mais que esse carro venha a ter resultados muito superiores ao carro de 2024, esse é apenas o começo de uma nova era para a estrutura da equipe, que a partir do ano que vem vai se tornar, obviamente, a nova Audi. Entretanto, na apresentação do carro, vários especialistas conseguiram analisar um pouco melhor cada parte do veículo e chegaram a conclusões interessantes e que talvez sejam comprometedoras. Entre esses está Gary Anderson. Gary Anderson é um projetista de carros, que já foi inclusive projetista da Fórmula 1 e hoje é comentarista do esporte. E ele deu ali as suas opiniões e fez a sua análise para o site do The Race, que é um dos mais indicados ao redor de todo mundo quando o assunto é Fórmula 1. Segundo Gary, o que acontece é que a Sauber fez um carro muito conservador, e conservador de um jeito que talvez acabe prejudicando a equipe de certa forma. Parece que o C44 era muito parecido com o C45 em vários quesitos. Iniciou com críticas relacionadas aos side pods do C45, que aparentemente tem uma área exposta ao vento muito maior do que do C44. Ele acredita que o principal objetivo seja direcionar esse fluxo de ar para a parte traseira do difusor, e justamente por conta disso, eles fizeram mais ou menos uma barriga no side pod, o que ele acredita que não seja das melhores coisas, porque aumenta o arrasto aerodinâmico ao custo de deixar o ar passar de uma forma mais ordenada. Ele acredita que essa barriga no side pod poderia ser eliminada para deixar o ar passar um pouco mais rapidamente e, consequentemente, ajudar também nessa pressão aerodinâmica que é tão procurada pelos projetistas da Fórmula 1. Outra questão que ele destacou como sendo uma grande burrada da Sauber é que no difusor traseiro, na saída do difusor, ela não utilizou toda a área permitida pela Fórmula 1. Nos carros de hoje em dia, existe uma área nessa parte de trás que é permitida para ser completamente aberta e aumentar, consequentemente, a eficiência do efeito solo. Aparentemente, a Sauber não utilizou toda essa área permitida, o que diminui essa eficiência do carro e, consequentemente, pode deixá-lo um pouco mais lento. Ao contrário disso, ela fez um abaulado, um corte redondo nessa parte, o que deve diminuir essa eficiência. Só que essas questões são um pouco questionáveis. Eu vou explicar o porquê. Eu nunca fui projetista de carros, nunca me especializei nessa área, mas eu sou engenheiro mecânico e um pouco curioso. Quando a gente vê o C44 da própria Sauber, o difusor traseiro desse carro já contém esse quadrado completamente aberto. A diferença está justamente no C45, o que me leva a pensar. A Sauber já tinha um desenho que, teoricamente, pelo menos segundo ali o pensamento do Gary Anderson, era melhor. Por que ela retrocederia e faria um desenho pior em um carro mais desenvolvido? Eu acredito em duas possibilidades. A primeira possibilidade é que existe alguma coisa no assoalho do C45 que permite que essa área seja um pouco mais fechada e com o objetivo talvez de aumentar essa velocidade do fluxo aerodinâmico e com o objetivo talvez de gerar esse fluxo aerodinâmico embaixo do carro de uma forma que aumente ainda mais essa efetividade do efeito solo. Essa é a primeira possibilidade. E só deixando claro, se for isso, não sei explicar como isso acontece, porque como eu já disse, não sou projetista, não sou especialista em mecânica de fluidos,
Nada nesse sentido, aqui é tudo no campo das hipóteses. A segunda possibilidade é um interesse da Sauber não mostrar o carro exatamente como ele é, o que é uma grande chance também, porque nenhuma equipe quer demonstrar os pulos do gato que ela tem encontrado para essa nova temporada da Fórmula 1, ainda mais antes da temporada acontecer. Isso deve acontecer nessa semana nos testes de pré-temporada. E aí que vem outro especialista, Mark Hughes, que também é muito conhecido por essas análises de carros, que deu a sua entrevista para o próprio site da Fórmula 1, contando um pouco mais sobre esse novo carro da Sauber. Entende que o carro de 2025 é muito parecido realmente com o carro de 2024, mas aparentemente a equipe fez algumas modificações revolucionárias em partes do carro que talvez gerem resultados muito positivos. Entre elas está a suspensão, por exemplo, que por mais que se mantenha como a do ano passado, tem os braços de suspensão reformulados. O objetivo disso é tanto ajudar na questão da altura do carro, como também na questão dos ajustes desse veículo e dessa suspensão, que podem ser aprimorados com mais facilidade. Ele fala sobre esse layout dos sidepods, que foi muito criticado lá por... Quando ele fala sobre o layout dos sidepods, que foi criticado lá pelo portal The Race, ele na verdade traz um elogio, contando que esse fluxo de ar para a parte traseira do carro pode ser muito benéfico e uma revolução quando a gente fala sobre o que aconteceu entre o C44 e o C45. E aí, quando a gente repara as partes essenciais do veículo, como asa dianteira, asa traseira, houveram revoluções significativas, ainda mais quando a gente compara com McLaren, Ferrari e Red Bull. A asa dianteira e traseira estão muito parecidas com essas três principais equipes. E aparentemente, a parte de baixo do carro, o assoalho, também foi reformulado, levando como base o assoalho do ano passado do C44. Ou seja, provavelmente o novo carro da Sauber vem sim para brigar pelo meio do grid, e inclusive é exatamente isso que eles estão prometendo. Quando eu digo eles, Mattia Binotto, Gabriel Bortoleto e até mesmo Nico Hülkenberg. Mas qual que é a sua opinião? Você acha que o carro da Sauber é revolucionário? Você acha que ele pode trazer bons resultados? Ou você acredita que talvez seja mais um tiro no pé da equipe suíça? Comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque é aqui no Drive ID que a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.